Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, novamente mais um vídeo do nosso quadro DBA Resenha. Agora o DBA Resenha é meu orgulho, tá? A dinâmica vocês já conhecem, eu e um convidado, a gente vai estar compartilhando uma história com vocês, né? Histórias com vocês, experiências, né? Qual foi uma satisfação muito grande ter feito, a primeira vez que a gente executou alguma coisa, ou alguma coisa nesse sentido que gerou um resultado muito positivo, tá? Então, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda a fortalecer esse conteúdo. Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento para vocês é muito relevante, tá? Hoje a gente vai estar trazendo uma convidada. A gente já falou com ela aí no Delete Somewhere, agora a gente vai estar falando com ela aqui no Meu Orgulho. Então, vocês já conheceram ela lá um pouquinho. Novamente, ela vai estar aí com a gente para estar fazendo essa parte do Meu Orgulho, né? Com várias histórias bacanas também, tá? Então, a primeira mulher que eu estou trazendo no canal, espero que isso inspire aí outras mulheres também a virar TBA. Tá? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então agora para o nosso quadro DBA Resenha, agora Meu Orgulho. Essa dinâmica aqui que vocês também já conhecem, é sempre eu e um convidado. E agora é a parte feliz. Nós compartilharemos com vocês uma historinha legal, uma história bonita, uma história que gerou uma satisfação pessoal para mim, ou para o meu convidado, ou para o local onde ele atuou, né, e tudo mais. Então, a gente participou, falou aí no Delete Somewhere de histórias meio tristes, né? Mas que terminou com finais felizes. Mas agora é, de fato, uma história feliz, alegre e tudo mais. Então, a dinâmica vocês já conhecem, eu um convidado, eu compartilho uma história, é uma experiência, o convidado também compartilha uma história, uma experiência que gerou essa felicidade, essa satisfação pessoal. Então, esse Delete Somewhere é meu orgulho. Novamente, a gente está aqui com a minha amiga Débora Araújo. Oi, Debs. Hello. Oi, E oi. aí, tudo bem? Ó nós de novo, Beleza, ó tudo nós de novo certo. aí. Nós de novo. Galera, a Débora já se apresentou, ela contou um pouquinho da história dela lá no Delete Somewhere, então assim, para não ficar redundante, né? Quem quiser conhecer um pouco mais a Débora, cola lá no Delete Somewhere e vê um pouquinho da história dela. A gente até compartilhou algumas coisas juntos aqui, porque a gente trabalhou junto. Vocês veem isso também lá no Delete Somewhere, falamos um pouco disso. Então cola lá e assiste. Beleza? Mas vamos lá para nossas historinhas, Débora. Essa aqui acho que a gente vai ser mais objetivo, mas assim, a ideia é trazer mais detalhes possíveis é, de alguma coisa que a gente fez, que foi legal, foi bacana. Eu já compartilhei muitas histórias aí nos Delete Somewhere, olha, nos Meu Orgulho anteriores, não Delete Somewhere. Eu vou começar aqui nesse também, porque novamente, a Débora é um pouco tímida, ela demorou a dar moral para mim para fazer esse DBA resenha. Então eu vou começar aqui para ela se sentir mais à vontade, tá? Então, compartilhando a minha história aqui, Débora, uma história de... Foi um problema também, vocês podem até confundir, não é uma caca, tá? Pelo menos não foi uma caca do... Mas toda história feliz primeiro começa triste, Começa né? triste, exatamente. Começa de um problema. Você só consegue resolver uma coisa se o problema acontecer, né? Exatamente, eu ia até mencionar isso. Bom que você já me antecipou aí, porque foi um problema, mas não foi um problema causado pelo DBA, pelo menos isso, tá? Era um Não é. cliente... Na verdade, A exatamente, maioria nunca das é. vezes não é a gente que causa problema, Nunca né? é, A gente é a exatamente. solução. A gente sempre está resolvendo. Isso aí. É, o cliente que fez uma atualização no Delete Somewhere, a Débora contou uma história de uma atualização. E é muito bem na linha do que você contou lá no Delete Somewhere, Débora. O cliente fez uma atualização, só que detalhe, ele estava fazendo alguns ajustes. Não foi uma atualização tão grande quanto a história que você contou, mas eram umas atualizações que ele estava fazendo. E olha, pasmem, em meio de expediente, assim, sabe? No meio do dia, assim, No meio resolvendo. do dia. É aquela história, né? Resolvendo problemas em tempo de execução ali. Aí ele aplicou um negócio que corrompeu uns sinônimos. Olha isso. E até hoje eu nem sei o que aconteceu, o que ele fez. Ele corrompeu uns sinônimos, aí foi uma corrupção lógica, do dicionário de dados do SIS. Não me pergunte como que ele fez isso. Só sei o que aconteceu. Aí, né, ele fez lá um negócio dele, pá, não sei o quê. Aí parou, né? Obviamente, parou o sistema, porque se o SIS parar, os trem corromper lá, para tudo do banco, né? E aí parou no meio do dia, assim, tipo, era entre 8 e meio-dia, gente. Não lembro exatamente a hora, mas era na parte da manhã, no meio de semana, assim, aleatório, sabe? É nessas horas que acontecem as coisas bonitas mesmo.
Aí ele entrou em contato e falou, cara, parou aqui. Ah, dá até vontade, né? Você rir assim, parou aqui. Falou, ah, parou, beleza. Eu não fiz É, nada, parou, né? não fiz nada, parou, parou. É mais Aí comum. ele contou lá o que estava acontecendo e tudo mais. Aí fomos olhar o banco, né? No log e tudo mais, tal. Aí, no fim lá, para resumir, né? O detectamos que realmente teve um problema lógico no banco e que não deixava o banco subir mais. Simples assim. Só montava, não abria. Fizemos algumas técnicas para tentar abrir, e não abria. Simplesmente não abria. Não abriu mais o banco. Cara, eu lembro que era um cluster, era um hack, inclusive. Tentamos algumas técnicas, algumas abordagens, não deu certo. E aí, como era uma corrupção lógica, foi eu que atendi, né? Claro, eu estou contando eu que atendi. Eu falei assim, cara, que hora que aconteceu esse problema aí? Aí ele falou mais ou menos a hora, assim e tal. A política de backup dele estava redondinha. Por isso, pessoal, garanta aí a política de backup redondinha. Aí eu falei, cara, dá pra gente fazer. E aí, acho que essa foi a primeira vez que eu fiz isso, inclusive. Eu já tinha feito, só que em laboratório, né? Laboratório meu. Mas não é a mesma emoção, né? Você tá fazendo lá para resolver um problema do cliente. Aí eu sugeri fazer um restore point incompleto, baseado mais ou menos na hora que ele falou que aconteceu o problema, voltar ali, sei lá, uma meia hora antes, 15 minutos antes. E aí eu expliquei para ele como é que funcionava, ó, a gente faz isso, faz assado, a gente vai fazer um restore do banco até um momentos antes do problema que você tá, da hora do que você tá falando aí, que aconteceu o problema. Aí, como a gente já tinha tentado algumas coisas, por fim era voltar ao backup mesmo, ou seja, fosse Datapump, seja RMAN. No RMAN, nesse caso, seria mais interessante por conta do momento que aconteceu o problema, né? E aí eu expliquei para ele, falei, ó, ele falou, ah, cara, vamos fazer. Se no máximo que acontecer aqui, a gente pegar esse backup, levar para um outro servidor e restaurar lá. Sem ambiente você não fica, você tem backup para voltar. Deixamos ele tranquilo em relação a isso. O problema é que ele ia ter um tempo de indisponibilidade até isso aí se resolver, né? Mas já estava parado mesmo, então assim, para que é um peidinho para quem tá cagado, né? Aí falei para ele e fiz, mandei fazer o restore point incompleto. Aí, beleza, fiz, demorou acho que, sei lá, umas 2 horas. O ambiente dele era um pouco, não era tão grande, mas as máquinas não tinham tanta capacidade computacional assim. 1 hora e meia, 2 horas. No final lá terminou, colocamos mais ou menos uns 15 minutos antes para ter um gapzinho, né, do momento que ele falou, que achava que tinha acontecido. A gente meio que fez uma linha do tempo ali, da hora que ele falou, com o momento que começou a dar o erro no alert log e tal, falou, cara, acho que uns 15 minutos antes fica bom para vocês. Aí a gente explicou, né, que se não ficasse legal, falou, ó, talvez vocês iam ter que imputar algumas informações manuais. Ele falou, não, cara, tá tudo certo, tem problema não. Pior do que deixar do jeito que tá. Menos pior do que já do jeito que tá. Fiz o restore point incompleto, abri o banco, liberei para ele e falou, cara, não, deu certo, deu tudo certinho aqui. E não teve nem gap de informação do momento que deu o problema. E foi a minha primeira vez que eu fiz um restore point incompleto em ambiente de fato produtivo de um cliente que deu um problema e tudo mais. Já tinha feito, como eu falei, No mas meio do dia. no meio do dia. E aí, inclusive, esse é um ponto interessante, porque a gente resolveu o problema antes de acabar o expediente. E assim, qual que é uma das artimanhas aí, né? Artimanha não, dos problemas. Você virar à noite resolvendo problema, né? É uma coisa que às vezes acontece e que é chato. Então, nesse caso, teve um problema, conseguimos resolver antes do fim do expediente. Meu primeiro restore point incompleto e que resolveu o problema do cliente. Eu fiquei muito feliz porque é aquela coisa, né? Você faz um laboratório e aí você não acredita muito que aquilo vai funcionar no ambiente de verdade, né? Porque você fica com aquela ilusão, né? Claro, você tem que ter a segurança, porque é um ambiente de produtivo. Mas se você faz no laboratório, faz no ambiente. Porque sim, o SGBD é o mesmo, gente. O recurso é o mesmo. O que muda é o tamanho do banco, ou o tamanho do backup e tudo mais. Mas se executar um restore point, ele vai funcionar do mesmo jeito no laboratório e no ambiente produtivo. Mas você fica com aquela noia, né? Nossa, será que vai funcionar? Será que vai funcionar? E funcionou. Então, assim, isso Será que é desbloqueia. verdade que isso funciona mesmo? Exatamente isso, exatamente isso. Será que é verdade que funciona? O dia que eu fizer um negócio de verdade, eu vou acreditar. É porque no laboratório a Aconteceu. gente não tem aplicação, né? A gente só tem um lado banco. E Exato. aí, às vezes, a gente fica com aquele medinho ali. Será que a aplicação vai entender que funciona? Funciona e não sei o Né? quê. E aí isso desbloqueia um negócio na cabeça da gente também. Fala, Uhum.
funciona, olha só o rolê aqui, aquilo que eu fiz no laboratório, aquele checklist que eu criei, aquela sequência que eu fiz, funciona, olha só que legal, tá? Eu lembro que foi muito da hora, eu fiquei feliz. Eu lembro que o cliente também ficou feliz, até porque a caca não foi do lado da gente, né? Foi do lado do cliente. Acho que foi um desenvolvedor lá que fez um negócio desse e tal. Resolvemos o problema do cliente e ficamos todos felizes. Eu também fiquei feliz, porque eu consegui implementar um negócio que eu via num laboratório, né? Que a gente fica na nossa cabeça duvidando que funciona. E que na hora que você faz, você fala, nossa, é de verdade. Agora eu sou. Agora eu sou um DBA, desbloqueei aqui e agora vai funcionar tudo. Subiu um level lá. Ganhou um Exatamente. XP. Ganhei um XP lá. Mas foi muito da hora, porque eu realmente eu lembro que eu fiquei muito feliz por ter feito esse procedimento mesmo específico de restore point incompleto. Já tinha feito outros de outros recursos, né? Mas o restore point incompleto que a gente fica naquela vibe, né? Pô, tem backup, e eu acho que até esse momento usar um backup para recuperar um banco que estava com problema, a gente só fazia para fazer teste, né? Tinha uns clientes que tinha teste e às vezes era só, era muito tempo só validando se estava executando com sucesso, mas de fato usar um backup, até aquele momento eu acho que eu não tinha feito. Então foi muito interessante desbloquear esse XP, ganhar esse XP e desbloquear esse level aí na minha cabeça. Foi bom. Eu fiquei muito feliz. Aí isso dá confiança para você executar outros procedimentos. Não vira soberba, que você tem que ter o mesmo cuidado ainda, mas eu lembro que foi muito legal, foi muito interessante. Você ficar feliz por ter resolvido um problema do cliente, né? Com um negócio que você tinha feito só em laboratório e que agora você viu que funciona de verdade. É mó legal, muito da hora. Bom Gostei, demais. gostei A gente muito. se sente útil, né? Sei Exato, fazer uma coisa importante aqui, que resolver um problema real, na vida real. exatamente. E É. aí, galera, a gente tem tempo de experiência, mas esses sentimentozinhos, assim, que dá um calorzinho no coração acontecem, tá? Porque a gente é pessoa, né, gente? DBA, no final das contas, é uma pessoa. Então a gente fica feliz também, porque E aconteceu um sempre tem um rolê que deu problema certo. diferente, né? Que aparece Sempre. que a gente nunca resolveu. E o E ali desafio tá na aí, né? hora, Você os fazer. desafios sempre estão lá. E se nunca apareceu, é porque você vai fazer a primeira vez. Esse sentimentozinho sempre tá aqui. Pode ser que ele venha com menos intensidade, mas ele sempre tá aqui. É bom quando você aplica uma solução que resolve. É mó da hora. Bom, Debs, essa é a minha historinha. Historinha feliz da minha parte. Conta pra gente, o que você tem pra compartilhar com a galera aí? Tem uma historinha feliz também, que inicialmente era triste, né? Como sempre, todas as historinhas. Eu estava recém-chegada em uma empresa nova que eu estava trabalhando, e essa empresa sofria muito com performance, muito problema de performance, e eu falei, bom, estou aqui, estou dedicada para essa empresa, então eu vou me empenhar em resolver esse problema, custe o que custar, leve o tempo que levar. E sentei lá e comecei, fuça um trem, fuça outro, estuda uma coisa, procura outra. E aí chegou ali numa questão que eu vi que estava tendo muita espera de leitura, muito lock do tipo TM, e era um ambiente muito complexo. Então, era um ambiente que era customizado pelo cliente. Então, ele já vinha de uma aplicação que já tinha ali algumas questões que não eram tão legais, e o cliente, ainda por cima daquilo, fazia mais implementações, criava mais coisas, Ixi, aumentando ainda mais a complexidade ali daquele ambiente, né? Então, comecei por essa parte aí de Tani, atacando esses locks TM, né? Horas e horas ali pegando tabelas, puxando log, AWR, trace das sessões que estavam executando ali para tentar encontrar onde que vinha. Eu sei que eu passei 2 semanas, Felipe, eita. fazendo esse trabalhinho de formiguinha, catando ali uma a uma e resolvendo, indo no pessoal que tinha desenvolvido, falando, olha, isso aqui tá desse jeito, como é que a gente pode resolver? E sabe, porque assim, muita coisa do nosso trabalho depende dos outros também, né? Tem muita coisa que, vamos fazer um tanning de banco, mas às vezes não tá só o problema só no banco, né? Às vezes Quatro você mãos, precisa né? trabalhar contra mão. Você precisa do desenvolvedor ali do seu lado, pelo menos para explicar para você como que aquilo ali está encaixando, né? Como que as peças estão se encaixando do lado da aplicação, para você entender como que isso dali pode ser resolvido do lado do banco de dados. Então, eu sei que nesse momento que eu consegui resolver, e era assim, estava chegando em um período crítico para o cliente, né? Para aquela empresa, consegui resolver. Aí fiquei lá
né? Eu a única DBA ali naquele lugar, eu falei, caramba, gente, eu estou tão feliz agora, o que que eu faço? Com quem que eu vou compartilhar essa felicidade aqui? Peguei o Enterprise Manager, que sempre ficava vermelho ali o tempo todo por conta da quantidade de lock que acontecia. Uhum. Joguei na tela e falei, olha, a arte que eu fiz aqui agora tá tudo verdinho. O pessoal olhou pra mim, Débora, o que que você fez? Falei, gente, 2 semanas aqui matando lock, corrigindo, criando índice, criando coisas para poder tentar resolver. E deu certo. E eu fiquei assim tão feliz, só que eu não tinha com quem, sabe, explicar. Olha, eu fiz assim, gente, ó. Porque eu chegava do lado, cara de redes do meu lado, falava assim: o que que você fez, Débora? Aí eu começava a explicar, ele, não tô entendendo, não. Não sei nada disso. Não sei, não entendo. Aí chegava o cara, o desenvolvedor, que ele entendia um pouco mais. Só que quando eu começava a explicar para ele, eu queria, né, compartilhar o que que eu estava fazendo ali, que tinha dado certo, tava super feliz. Tinha sido o meu primeiro tuning bem sucedido, né, que tinha realmente surtido um efeito visível, porque a gente via o gráfico vermelho na tela e aquilo ali era, né, todo mundo olhava para aquilo e sabia que estava dando problema. Então, no momento que aquele gráfico começou a ficar verde, foi uma felicidade tão grande que eu queria falar para todo mundo o que que tinha feito ali, mas não tinha ninguém que me entendia. Foi uma felicidade e ao mesmo tempo uma frustração. Tadinha, ficou, a gente fala, sofreu sozinha, né? Ficou feliz Não, sozinha. fiquei feliz Ficou sozinha, feliz sozinha. tentava explicar e ninguém conseguia entender, mas foi uma experiência muito legal ali. Eu peguei, aprendi muita coisa, né? Assim, porque eu não tinha tanta experiência com o Tani anteriormente, eu resolvia ali problemas, né, pontuais, matava a sessão, né, criava um índice ou outro, criava um profile ou outro, mexia em algum parâmetro, mas um problema da magnitude que eu peguei nesse cliente específico, antes eu nunca tinha pego, né? Eu nunca tinha pego para resolver, até porque eu não tinha como ficar dedicada para resolver um problema assim. Então, foi uma felicidade, foi muito legal, foi uma Foi experiência muito boa. um desafio muito bom, né? Foi uma E, conquista. Ganhei alguns e- XPs ali, aprendi bastante coisa. alguns, não vários, né? Porque eu ia falar, Vários. eu vou comentar aqui que performance é uma das paradas, vamos dizer assim, mais complexas e difíceis, porque você passou 2 semanas fazendo o rolê, e aí tem momentos de performance que você pode passar até mais, galera. Porque assim, performance é um negócio muito mais complexo, tem muito mais coisa para você avaliar. Aí às vezes você resolve um, aparece mais dois, resolve mais dois, É. aparece mais seis. E aí E assim, quanto aí mais você procura, mais você encontra, né? mais Mais você tem, encontra de problema. mais tem. É, Performance é uma atividade recorrente na vida do DBA, aí, todo dia, todo dia. É, a Débora entrou numa situação que ela já pegou, já, já estava ali muito ruim, né? Ela foi trabalhando formiguinha, formiguinha, formiguinha até resolver ponto a ponto. Aí depois que ela resolveu esse grosso, as outras coisas que provavelmente apareceram eram coisas mais pontuais. E sim. aí, Não, assim, depois desse, não era mais assim, o status a não era gente mais, é tudo tinha ruim, né? ligações frequentes. Toda hora alguém ligava, tá parado o sistema. Aí vinha o meu chefe do meu lado, olha, Débora, vê aí, mata a sessão. Tal coisa tá parada. E assim, era um período de grande movimento para aquela empresa. Então, não tinha como é, você deixar aquilo acontecer. Você tinha que ficar matando sessão. E às vezes não tinha, não podia matar uma sessão, porque era um processo que Aham. precisava ser concluído, né? Ele iniciou e precisava ser concluído. Então, às vezes ficava 15 minutos no sistema, né, andando ali aos trancos e barrancos, porque você precisava deixar concluir uma determinada operação, porque senão empacava com tudo. E eu sei que depois desse trabalho de 2 semanas, a coisa começou a fluir. E assim, os outros problemas, né, que, né, como você disse, o tuning é para sempre, né? Você tem que estar sempre ali apertando o parafuso, ajustando uma coisinha. Então, depois que resolveu esse problema maior, as outras coisas foram mais fáceis de ir tratando com o tempo, né? Fluíram, né? Tani é um negócio complicado. É uma das coisas que eu já sofri bastante também. Mas é essa parte do desafio, né? Porque você chegou, já tinha um problema estabelecido lá, né? Você falou assim, pô, ou eu levo na barriga aqui, ou eu resolvo. Você resolveu encarar e resolver. Acho que é uma coisa, uma atitude muito louvável. E é importante esse desafio também porque
Você evoluiu na parte de Tânia, né? É uma coisa que eu tive, já tinha muita dificuldade, já tive muita dificuldade também, mas por conta de desafios assim, que eu já passei igual você passou, que eu fui atrás, aprendi, estudei, explorei, não sei o que, entendi o que estava acontecendo. Aperta parafuso aqui, aperta parafuso ali, não resolve aqui, resolve de lá, cria índice, estatística, no, plano de execução, tal, isso aqui. Aí você descobre um outro mundo, que a performance é basicamente um Sim. mundo totalmente independente, Não, assim. é outra coisa. E assim, eu acabei me apaixonando por isso, sabe? É uma parte de banco de dados que me interessa muito, que eu gosto muito, eu sempre estudo isso. Foi assim, eu acho que foi a felicidade de ter conseguido resolver uma coisa tão complexa, me deixou, criou um gostinho, né, de quero mais naquilo. Então eu faço, né, cursos, eu fico caçando o problema de Tânia para resolver. Sempre quando eu ainda estava atuando como DBA, né? Eu ficava procurando, de fato. Entrava no cliente, ficava procurando as coisas lá. Não, olha, cliente, tem uma coisa aqui que talvez eu consiga resolver para você. Eu tô vendo aqui que sua consulta não tá indo muito bem. E eu ficava fuçando essas coisas, porque era uma coisa que me interessava bastante, né? Ficava caçando problema. Ô, meu Deus, que isso, Ficava ó. caçando problema. Felipe, você não lembra? Eu sempre tive esse ímpeto de Você- caçar problema. Ai, meu Eu Deus. lembro que eu ficava, nossa, eu ficava chateada, porque quando eu comecei lá, né, com o DBA, eu achava os problemas lá na Alert Log, eu virava pra você, Felipe, olha esse erro aqui. Aí você falava, não, isso aí não é problema, não. Eu falei, como que não é problema? Você tá alertando aqui. E eu ficava horas e horas lá, batendo a cabeça, falava com um, falava com o outro. Mas porque assim, naquele tempo eu já estava mais calejado, né? Então, assim, Sim. a, su- Nossa, você já a, sabia o que que era, né? Mas é, eu tava ali ainda tentando. a sua insistência em ir atrás é que acho que fez você galgar os degraus que você está hoje. Mas essa insistência ela é muito importante, porque assim, às vezes você está ali já acostumado com aquilo, né? Quando vem alguém e te fala de uma maneira diferente, você, opa, realmente, vamos ver como é que faz isso aí. Em todas as coisas aconteceu isso lá também. E esse negócio da performance é interessante, porque assim, era uma das coisas que eu tinha dificuldade. Geralmente aquilo que a gente tem dificuldade, a gente tem uma certa resistência em ir atrás, né? Em querer resolver. Quando aparece aquele problema, você fala, nossa, gente, é isso mesmo, tem que resolver. Mas quando você resolve encarar o desafio, você desbloqueia mais um level. Então é assim, a primeira que você resolve, você, caraca, velho, dá pra resolver, eu sei resolver, é assim que funciona. Vamos, Conseguir resolver. E aí até dá mais vontade de você ir atrás daquilo, né? De Aí as aprender próximas você mais. já fica, nossa, cara, beleza, agora eu sei que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer assado. Aí pode ser que você aprenda uma coisa nova, porque é um problema novo, a performance tem isso, né? Essa dinâmica do desafio ser Sim. sempre diferente, até porque as aplicações sempre são diferentes, né? Geralmente você está trabalhando ali Sim. junto com o pessoal da aplicação, então é muito bom você entender aquele core ali e ver o que está tendo de diferente e atuar, né? E aí, quando o cliente vira para você e fala assim, não, nossa, agora tá rodando rapidão. Eu falei, nossa, foi eu que resolvi, ó. Conseguir resolver. Lá foi eu que Eu resolvi. consegui resolver o problema que ninguém antes conseguiu. É uma sensação muito boa. É muito bom mesmo. Essas primeiras resoluções, assim, das coisas que a gente faz é muito foda, é muito bom. É um Sim. sentimentozinho, assim, que... E assim, mesmo, como eu falei, mesmo com o tempo, quando você pega um recurso novo, alguma coisa diferente, e resolve, pode até que se você não sinta aquela mesma sensação, mas dá aquele fundinho assim, nossa, olha, aprendi uma coisa nova, resolvi de um jeito e deu certo, o cliente está satisfeito lá. Parou de acontecer aquele erro, aquela performance que estava ruim, tá, agora tá boa. E aí a gente vai, é muito bom, essa parte. E aí a ideia do meu orgulho é isso, galera, compartilhar com vocês esses momentos de De alegria, orgulho. né? De orgulho. A Momentos de Débora, orgulho pessoal. e ainda mais, ó, pra você ver, a experiência que a Débora trouxe foi não foi de coisa de um dia, 2 dias, foi coisa de semana, gente. Então, assim, Semanas. é, não é Também porque eu não tinha tanto conhecimento. Eu fui aprendendo, né, à medida que eu estava fazendo ali. exatamente. Acho que até mesmo se a gente sabe muito, ou nesse caso aí, você aprendeu bastante, tem um pouco de paciência, porque tem coisas de performance que você não vai resolver do dia para a noite, não, tá, gente? Então, assim, Sim, nesse mundo hoje que a gente quer as coisas para ontem, tem coisa que vai levar um pouquinho mais de tempo. Então tem que ter um pouco de calma, paciência, porque senão você vai ficar frustrado e no final não vai ser uma experiência satisfatória, igual a Débora está falando. Vai ser uma experiência frustrante porque você acha que você não está conseguindo resolver o problema. Então, assim, calma que vai dar certo, tá? Relaxa que vai dar certo. Bom, galera, tá bom, aí.
Eu gostei da história que a Débora compartilhou. Compartilhou uma história bacana aí também. Espero que vocês tenham gostado, tá? Débora, dicas aí pra galera, considerações, algum conselho? É, dicas? É, pensei antes de falar, né? Lembrando lá da experiência inicial, Do Delete Semware, frustrante né? inicialmente. Pensem antes de falar, prestem atenção nas coisas e estudem. É importante Eu também. ia falar isso É também, chato, galera. mas é legal. A dica primordial de tudo aqui é estudar, né? Estudem porque vocês viram, né? Tem muita coisa que a gente aprende fazendo, tem muita coisa que a gente aprende antes, mas no fim você tá o quê? Sempre aprendendo. Então, se vale a dica aqui pro meu orgulho, né, das experiências que a Débora compartilhou, estudem, 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 estudem. E nessa área aí de DBA, você que quer entrar, não tem como fugir disso. Essa é a dinâmica, você vai estudar para sempre. Porque sempre está saindo novos recursos, novas versões, novas tecnologias, não tem muito como fugir. Eu estou há mais de 10 anos atuando, a Débora 7 para mais, e até hoje a gente estuda, não tem como. Então, se tem a dica master aí, estudem, tá? Constantemente. Coisas mudam, né? A gente tem que ir se adaptando, né? Exatamente, mais do que nunca, né? Mais do que nunca tem que se adaptando. Porque se você ficar com aquele conhecimento, você vai ficar para trás, porque aquele conhecimento vai valer só para coisas mais antigas. Então, se você tem Isso. que estar sempre se atualizando e estudando para poder estar seguindo as tendências aí e tudo mais. E galera, obrigado por todo Aí. mundo ter estado aí, Débora. Agradeço Obrigada, demais, Felipe. tanto pelo. Desculpa aí, tanto enrola, mas, né? Deu É, certo. finalmente, né? Fizemos. Não sairia com nenhum outro DBA do planeta. Só sairia se fosse com vocês, primeiro. E aí, meninas que talvez estejam assistindo aí esses dois DBAzes, episódios. DBAzes. Tá aí, é um exemplo. A ideia de trazer a Débora também é porque eu sei que no cenário não tem muita mulher, então, assim, a Débora que sirva de inspiração aí para vocês, né, se engajarem ainda mais. Quem não começou, que se inspire, quem já está, continue e que o cenário fortaleça muito mais aí com as mulheres. E aí, novamente, pessoal, comunidade DBA CDN, link na descrição. Quem quiser saber como é que funciona, preenche o formulário que eu entro em contato e passo as informações. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, manda para todo mundo aí, que o bate-papo foi legal. Débora, mais uma vez obrigado e é isso, pessoal. Tamo Obrigada, junto. Felipe. Beleza? Então, valeu, Tchau, falou e tchau. até mais.